E aí galera, beleza? Então assim, ó, deem uma olhadinha em cima na descrição do vídeo se tem alguma atividade ou não e deixa aí nos comentários alguma dúvida. Vamos usar isso aqui para ser a nossa aula, é o que nós temos no momento, né? Fiquem bem à vontade, tá? Então, continuando a sequência de zoologia, nós vamos para uma aulinha sobre as outras parasitoses causadas por nematelmintos. Nós temos a ascaridíase, que nós abordamos na outra aula. Lembrando que a profilaxia da ascaridíase também envolve saneamento, higiene, cozimento de alimentos. Para profilaxia só se usa água tratada, né? Água encanada, água tratada. E agora um outro parasita dentro do filo dos nematelmintos, que é o Ancylostoma duodenale, o famoso causador da doença do Jack-Tatu. Lembra que eu sempre falo que eu lembro do Jocilei em função do Monteiro Lobato, tá? O Jack-Tatu era um personagem que vivia fraco, espoliado, né? E ele andava descalço, porque essa doença, a larva penetra ativamente pela sola do pé do indivíduo. Não necessariamente só pela sola do pé, mas penetra pela sola do pé. Então, esse verme é conhecido como um gel-euminto, porque os ovos têm que passar um estágio em contato com o solo para que consigam desenvolver a larva. Para que a larva se desenvolva, eles precisam do ferro presente no solo. Aí penetra pelo pé do sujeito, cai na circulação sanguínea, vai até o pulmão, perfura os alvéolos pulmonares, vem até a garganta da pessoa, a pessoa se engasga, engole uma larvinha desse verme, e essa larvinha desse verme desce até o intestino e vai formando os vermes adultos que ficam no intestino sugando sangue. Justamente por isso que a pessoa tem amarelão, porque a pessoa perde sangue. O nome da doença é ancilostomíase ou ancilostomose, ou amarelão, ou doença do Jack-Tatu. Em homenagem aí ao personagem do Monteiro Lobato, o Jack-Tatu, que era um indivíduo que vivia descalço lá na zona rural, né? E ele vivia espoliado. Espoliado é a perda de sangue, é cansado, tá? Devido a essa parasitose que ele tinha, né? Só lembrando que a profilaxia dessa doença é a mesma de qualquer outra doença causada por vermes ou por organismos que sejam transmitidos por água contaminada. É saneamento básico, evitar que as fezes entrem em contato com o meio ambiente. Essa doença é literalmente assustadora, tá? Essa próxima é a elefantíase. Agora vai ser um ciclo heteroxeno. Por quê? Porque envolve um mosquito. O mosquito vem, suga sangue da pessoa. Ao sugar sangue da pessoa, ele adquire as microfilárias, que são as larvas que estão no sangue da pessoa. Vai a outra pessoa. Quando ele suga o sangue nessa outra pessoa, as larvas passam da probóscide do mosquito, do aparelho bucal do mosquito, para a circulação sanguínea dessa pessoa. Na circulação sanguínea, elas acabam migrando para os vasos linfáticos, crescem vermes adultos que entopem esses vasos linfáticos. Entupindo os vasos linfáticos, não circula a linfa nesse membro, nesse órgão, e começa a acumular líquidos, na verdade, tá? O líquido intersticial, que é o líquido que está entre as células, nos tecidos. Esse tecido vai ficando inchado e a pessoa vai sofrer de uma coisa chamada elefantíase, em alusão à perna de um elefante. O vetor é o Culex, é um mosquito, a picada desse mosquito. A região que tem esse mosquito e transmite essa doença é a região chamada de região endêmica. Aqui mostrando a probóscide do mosquito bem na hora que a microfilária está passando para o sujeito. A profilaxia dessa doença envolve, obviamente, evitar o mosquito. E evitar o mosquito envolve evitar água parada. Logo, a profilaxia dessa doença tem similaridade com a profilaxia da dengue, com a profilaxia da febre amarela, por exemplo. Aqui o mosquito que é hematófago, aqui mostrando o abdômen do mosquito cheio de sangue. A filariose ou elefantíase é uma doença crônica que incapacita o paciente a longo prazo ou de forma permanente. A elefantíase é causada pela larva de um verme que os mosquitos comuns carregam. A transmissão ocorre quando um mosquito infectado pica um indivíduo e as larvas entram na pele e lá dentro começam a se desenvolver até a fase adulta. A principal característica da doença é o acúmulo de líquidos em algumas partes do corpo, como pernas, braços, seios e saco escrotal. O inchaço deixa o local afetado com aspecto exagerado, daí o nome elefantíase, e pode incapacitar a pessoa permanentemente.
Assim como a dengue é causada por um vírus que o Aedes aegypti carrega, a elefantíase é causada pela larva de um verme que os mosquitos comuns carregam. O tratamento é feito por meio de medicamentos e varia caso a caso. Se você notar inchaços incomuns nos membros, seios ou saco escrotal, vá imediatamente a uma unidade de saúde. No Brasil, as áreas endêmicas de elefantíase se restringem a Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, e municípios na região metropolitana de Pernambuco. Para mais informações ou se for viajar para áreas endêmicas fora do país, procure orientação nas unidades de saúde ou acesse portalms.saude.gov.br. Então aí o transmissor ou o vetor é o mosquito do gênero Culex, que é um mosquito hematófago, que suga o sangue das pessoas e quando suga ele passa as larvas desse verme para as pessoas. A gente sempre pensa em verme intestinal, né? Nesse caso é um verme que fica lá nos vasos linfáticos. Aqui a larva, tá? A microfilária. Essa doença é chamada de elefantíase, filariose ou bancroftiose, em função do nome do agente causador dessa doença, ser o Vulcreria bancrofti. Tá? Elefantíase na bolsa escrotal, é bem triste, né? Bem assustador, notando que ele possivelmente mora numa região endêmica, né? Uma região onde a doença ocorre com frequência e não tem como se proteger dos mosquitos, não tem como usar tela, por exemplo, que seria uma medida profilática, a tela, evitar esses mosquitos, evitar a picada desses mosquitos. Uma coisa bastante triste, né? Perna de novo, tecido bastante inchado. O tratamento desse aqui é experimental, é complicado, não tem como tratar assim, é uma coisa bastante difícil, assustador. E continuamos no próximo, tá? Dá uma olhadinha aí, se tem alguma atividade na descrição do vídeo, e se precisar fazer comentários, faz os comentários, vamos se comunicando pelos comentários do YouTube, tá? Beleza? Nos encontramos numa próxima aula.